Enem 2020, aplicação digital, questão número 59, uma questão que vai trabalhar a geopolítica na região da Rússia e países adjacentes. Vamos falar um pouquinho sobre a crise da Ucrânia com a Rússia. A gente tem muito conteúdo interessante aqui, muita coisa para a gente revisar, muita coisa para a gente aprender. Vamos ver como a questão foi apresentada pelo Enem. Vamos lá. A justificativa para o acordo descrito fundamentava-se na ideia de. Então, o texto vai apresentar um acordo e a gente vai ver que justificativa se baseou para a elaboração desse acordo. Vamos ver o texto? Olha só o título. Entenda a crise na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dois líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para tornar a República Autônoma parte da Rússia. O tratado foi assinado 2 dias após o povo da Crimeia aprovar em um referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev e pela comunidade internacional, que a considera ilegítima. Então, o acordo aqui foi o acordo que transformou a República Autônoma da Crimeia em território em parte da Rússia. Tudo bem? Então, houve aí uma incorporação da região da Crimeia, que até então fazia parte da Ucrânia, ela foi incorporada à Rússia. Então, a questão vai trabalhar uma geopolítica muito interessante. Qual? 1991. Fim da ordem bipolar, desintegração da União Soviética, fim da grande potência do mundo socialista durante a Guerra Fria. O fim da União Soviética é marcado pela sua dissolução, aonde as 15 repúblicas que formavam a União Soviética se tornaram 15 países independentes. Quais os 15 países que surgiram? Primeiro, o maior de todos e o mais importante, a Rússia, que é a grande herdeira do poder da antiga União Soviética. A Rússia ficou, inclusive, com a cadeira que a União Soviética possuía como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia ficou com o controle das armas nucleares da União Soviética, da antiga União Soviética. Então, a Rússia ficou com todo o poderio militar e geopolítico da antiga União Soviética. Os outros 14 países surgidos do fim da União Soviética: Estônia, Látvia, que é Letônia em português, e Lituânia, os chamados países bálticos, porque são banhados pelo Mar Báltico. Belarus ou Bielorrússia, tá? Moldávia e Ucrânia, as repúblicas, os países do leste europeu originados das repúblicas da antiga União Soviética. Olha aqui, ó. Geórgia, Armênia e Azerbaijão, países da chamada região do Cáucaso. Essa região do Cáucaso é que separa o Mar Negro do Mar Cáspio, tudo bem? E os países da chamada Ásia Central, ex-repúblicas soviéticas: Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguizistão e Tadjikistão, tudo bem? Então esses são os 15 países que surgiram com o fim da União Soviética. Quem a gente vai dar ênfase aqui? Para a Ucrânia. Então aqui está o território da Ucrânia. Vamos ampliar o território da Ucrânia e falar um pouco sobre esse país. Aqui está o território da Ucrânia, tá? Ucrânia, importante república da época da União Soviética e importante aliado da Rússia no pós-União Soviética. Essa é a Ucrânia, capital, cidade de Kiev, ok? Ora, Ucrânia com uma localização estratégica. Veja que a Ucrânia ela tem litoral voltado para o Mar Negro. Vamos mudar aqui o slide para vocês poderem ter uma dimensão melhor da Ucrânia, tá? Aqui está o litoral ucraniano voltado para o Mar Negro, e o Mar Negro é um acesso para o Mar Mediterrâneo, através aqui do Estreito de Bósforo, que atravessa a Turquia. Nós chegamos no Mar Mediterrâneo e do Mar Mediterrâneo chegamos lá no Oceano Atlântico. E nesse território da Ucrânia, essa área aqui especificamente, chamada de Península da Crimeia, tá? Veja só aqui a Península da Crimeia, tá aqui ela. Península da Crimeia, uma área onde, na época da União Soviética, haviam bases militares do exército soviético, das Forças Armadas Soviéticas, particularmente as bases militares de Simferopol e Sevastopol. Ora,
Com o fim da União Soviética, com a formação dos países, entre eles a Rússia, a grande herdeira da União Soviética, e a Ucrânia, foi interesse da Rússia permanecer com o controle dessas bases militares. Logo, foi interesse da Rússia que a Crimeia fosse seu território e não território ucraniano. Mas esses dois países chegaram a um acordo já na época da dissolução da União Soviética e a formação da Rússia e da Ucrânia, chegaram a um acordo no qual a península da Crimeia ficaria sob território ucraniano, mas seria uma região autônoma, aonde a Rússia manteria o controle sobre essas bases militares. Então, isso estabeleceu uma união, uma aliança entre Rússia e Ucrânia no pós-Guerra Fria. Ucrânia controlando a Crimeia, mas ela com status de região autônoma, mas com a Rússia mantendo as suas bases militares lá. Beleza? Ao longo da década de 90 e dos anos 2000, o desenvolvimento da Ucrânia fez com que o país ficasse cada vez mais dividido. Parte da população do país, que a gente observa aqui em laranja, onde está inclusive a capital Kiev, então basicamente a parte oeste do país, uma parte onde o pensamento de que a aliança com a Rússia é uma espécie de manutenção do passado, de manutenção do domínio da República da Rússia sobre a República da Ucrânia, épocas da antiga União Soviética. E agora a Rússia, como país independente, sob a liderança do nacionalista Vladimir Putin, e a Ucrânia como país independente, a Ucrânia, parte da população ucraniana, vê nessa aliança com a Rússia uma manutenção do passado, do imperialismo, da dominação. Então, essa parte da população ucraniana aqui em laranja sempre almejou, quer dizer, almejou isso desde a década de 90, almejou uma aproximação mais com o mundo ocidental, uma aproximação com a União Europeia, uma aproximação com os Estados Unidos. Por outro lado, a outra metade da Ucrânia, essa porção aqui em azul, ou seja, a porção oriental da Ucrânia, é uma parte pró-Rússia. É uma parte onde a população ela tem afinidade cultural, linguística, histórica com a Rússia. E parte dessa área aqui na porção leste é a favor, então, da aliança com a Rússia. E isso inclui a Crimeia. Isso inclui essa porção leste aqui como todo, inclusive a Crimeia. Beleza? Aqui a gente pode ver essa afinidade étnico-linguística. Né? Veja nessa metade aqui da Ucrânia, as cores aqui mostram a questão linguística. Tá? Então, a parte ocidental, menos de 20% da população usa o russo como língua nativa, então a língua nativa deles é o ucraniano. Mas essa parte aqui, leste, nessa região de 20 a 50, usa o russo como língua nativa, e nessa região aqui, que é a região de Donetsk, e na região da Crimeia, o russo é falado como língua nativa por mais de 50% da população. Então, essa é a Ucrânia dividida. De um lado, ocidental, pró-Ocidente, e do outro lado oriental pró-Rússia. Mas os governos ucranianos na década de 90 e na primeira década dos anos 2000 mantiveram uma postura geopolítica de Ucrânia aliada da Rússia. Mas isso terá mudanças a partir de 2013 e 2014. Quais mudanças? 2013, a Ucrânia rejeita uma proposta da União Europeia. Qual proposta? De formar um acordo de livre comércio com os países da União Europeia. Esse seria o primeiro passo para que no futuro a Ucrânia se tornasse parte da União Europeia. Essa proposta da União Europeia em muito agradou a parte da população da Ucrânia que sempre foi pró-Ocidente, aquela porção oeste do país que inclui a capital. Mas essa proposta não agradou todo o país, não agradou a porção leste, que é mais pró-Rússia, e não agradou, evidentemente, ao governo de Vladimir Putin na Rússia, que viu essa proposta da União Europeia como uma forma de tirar a Ucrânia da área de influência russa e trazer a Ucrânia para a área de influência do Ocidente, leia-se União Europeia, e, de tabela, também os Estados Unidos.
A Rússia pressiona a Ucrânia, na época governada aqui, ó, por Viktor Yanukovych, e o presidente Viktor Yanukovych rejeita essa proposta da União Europeia. Resultado dessa rejeição: intensas manifestações na Ucrânia, principalmente na parte ocidental do país, particularmente na capital Kiev, aquela porção do país que é favorável a uma aproximação com o Ocidente e favorável, portanto, a se desligar dessa influência da Rússia. Essas manifestações avançaram pelo inverno de 2013, 2014. Essas manifestações foram muito intensas e foram muito bem retratadas em um documentário da Netflix chamado Winter on Fire. Aconselho vocês assistirem esse documentário. Essas manifestações resultaram no quê? Na deposição do presidente Viktor Yanukovych, em assumir um governo provisório na Ucrânia pró-Ocidente. Resultado: para a Rússia, ficou claro que o novo governo ucraniano pró-Ocidente irá se aproximar da União Europeia, irá assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, fato que aconteceu, e será uma área que se afastará da influência da Rússia. A reação da Rússia foi: perco a Ucrânia, mas não perco por inteiro, não perco a influência sobre a Crimeia, que é uma área linguisticamente, culturalmente, historicamente ligada à Rússia e que tem as bases militares russas. O que o presidente Putin, o que a Rússia fez? Incentivou que lá na Crimeia fosse realizado um referendo. Esse referendo, realizado ainda no ano de 2014, perguntou duas coisas ao povo da Crimeia. Número 1, você é favorável a que a República Autônoma da Crimeia se una novamente à Rússia como parte constituinte da Federação Russa? Você é a favor que a Crimeia vire território efetivamente da Rússia? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Você é favorável a restaurar a Constituição da República da Crimeia de 1992 e a condição da Crimeia como parte da Ucrânia? Ou seja, você é favorável que a Crimeia permaneça como Ucrânia? Essa é a pergunta. Qual será o resultado? Para a gente pensar nesse resultado, a gente tem que pensar, a gente tem que observar a questão étnica na Crimeia, nessa região autônoma da Ucrânia. 58% dos habitantes da Crimeia são etnicamente russos e falam a língua russa no seu dia a dia como língua nativa. 24% ucranianos, 12% da etnia tártaros e 6% de outras etnias. O que se espera? Se espera uma vitória da etnia russa, que a Crimeia seja integrante do território russo, que vença a pergunta número 1, que as pessoas aceitem a anexação da Crimeia ao território russo. E o resultado: 96,8% votou a favor da anexação com a Rússia. Várias denúncias de que soldados russos saíram das bases militares russas na Crimeia e faziam ameaças para que pessoas de etnia ucraniana nem fossem votar. Então, esse resultado ele está camuflado aí com uma pressão militar, com uma ameaça de soldados russos na Crimeia. É um referendo que tem aí uma série de questionamentos. O fato é que a Ucrânia não aceitou esse referendo. A comunidade internacional, a União Europeia, os Estados Unidos não aceitaram esse referendo, mas a Rússia não quis nem saber. O Putin foi lá e assinou a anexação da Crimeia. Vejam essa reportagem. A Crimeia sempre foi parte da Rússia nos corações e mentes das pessoas, disse o Putin ao observar o resultado do referendo. Declarou Putin em um pronunciamento em Moscou, logo após a assinatura do tratado que anexa a Crimeia aos territórios russos. Ora, se a Ucrânia não aceitou, se a comunidade internacional não aceitou, por que a Ucrânia não lutou militarmente para não perder a Crimeia? Não tem condições de uma luta militar. Com quem? Com a Rússia.
né, que vai anexar. Olha a diferença militar Rússia-Ucrânia. Forças Armadas, 845 mil homens na Rússia para 129 mil homens na Ucrânia. E essa disparidade se repete em tanques, em aeronaves de combate e em embarcações de combate, ou seja, não tem como a Ucrânia entrar em confronto militar com a Rússia, não teve como para evitar a anexação da Crimeia. E a comunidade internacional e as potências, França, Alemanha, Estados Unidos, não poderiam entrar? Mas imagina, gente, isso ia ser um confronto que levaria a uma terceira guerra mundial. Lembra que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos há armas nucleares e a Rússia também. Então ficou fora de cogitação um embate militar aqui. Resultado: Crimeia anexada pela Rússia. E a questão fala exatamente sobre isso, né? A justificativa para o acordo, no qual a Crimeia é anexada pela Rússia, descrito no texto, fundamenta-se na ideia de espaço vital. Não, né? Área essencial. Claro que a Crimeia é uma área importante para a Rússia, mas ele não justificou o fato da Crimeia ser uma área vital para as forças armadas, para a posição estratégica da Rússia, tendo aquelas bases militares ali como motivo para a anexação. B. Limite fronteiriço? Também não. Esse não foi o motivo da alegação. Letra C. Estrutura bipolar? Bipolaridade da Guerra Fria? Também não. Letra D. Identificação cultural? Perfeito. Na Crimeia, era de se esperar que vencesse no referendo pró-Rússia, porque a maior parte da população se identifica étnica, linguística, culturalmente, né, historicamente também com a Rússia. Por isso, a vitória, essa é a justificativa para o acordo. O povo quis, a gente assim o fez. Beleza? Pode curtir o vídeo. Vamos eliminar a letra E. Letra D é a correta. Autonomia econômica? Também não, tem nada de autonomia econômica aqui. Então veja quantas coisas importantes aí para o seu conhecimento para a resolução de questões de geopolítica do Enem. Assunto muito importante, essa crise na Ucrânia que levou à anexação da Crimeia. Beleza, gente?